Oi, pessoal. Esse isolamento ele já é puxado, mas eu acho que essa semana é a pior de todas. Tá difícil. A última vez que eu gravei, eu falei muito do Aldir Blanc, que tinha falecido recentemente. Falei do Moraes Moreira, que faleceu umas semanas atrás. Eu acho que já sabia da morte do Flávio Miliati, mas eu não sabia como tinha sido e o porquê. Aí mais tarde eu soube, né, porque foi largamente divulgado em redes sociais a carta de suicídio que ele deixou. Qualquer pessoa que tenha sangue nas veias, que tá vivo, que sim seja capaz de sentir empatia, ficou arrasado. Então eu também fiquei e ainda estou, se vocês querem saber. Estamos, né? Então. E agora tá surgindo uma polêmica. Antes fosse aquelas polêmicas bestas, tipo Nescau versus Todd. Eu acho que essa polêmica atual ela é bem difícil. E ela tem a sua razão de ser, né? Sobre divulgar o teor da carta ou não. Eu tenho uma experiência para contar para vocês. O que eu falo aqui é partindo do que eu vivo, né? Aqui eu não tô sendo acadêmica, eu não tô, sabe? É uma pessoa que tá simplesmente buscando se comunicar, né? Então, eu tenho uma experiência que aconteceu com uma pessoa que eu conhecia, que eu conheço. Se alguém aqui que me conhece essa pessoa também, gente, por favor, não divulgue, não fale nomes. Eu não quero expor ninguém, eu quero expor só a minha experiência, porque tem algo que acho que as pessoas precisam saber, caso elas nunca tenham passado pelo que eu passei. Então, lá para 2017, quando eu conheci. Quando passou aquela série Os 13 Porquês. Eu vi uma publicação do Pablo Telado falando sobre as recomendações da OMS de não divulgar quando, por exemplo, na imprensa ou numa representação fictícia de suicídio, de não ser explícito nem na forma que as pessoas se suicidam e nem dar muitos detalhes, né? Porque isso pode ser gatilho para outras, porque já tem um volume grande de pesquisas, ele colocou isso no texto que ele publicou, de como aumenta um caso de suicídio quando a gente detalha muito, quando fala de suicídio. E isso é verdade. Eu vou contar para vocês por quê. Nessa época, eu estava fazendo minha pesquisa de mestrado, estava escrevendo, e uma pessoa que eu conhecia, que era minha amiga, essa pessoa mandou uma mensagem. Não tinha muitos detalhes nessa mensagem, mas minha intuição falou mais alto. Eu catei o meu carro, saí voando em direção à casa dessa pessoa. E essa pessoa estava com o braço todo riscado. Eu percebi, naquele dia, que se fosse por segundos antes, se eu tivesse chegado segundos depois, poderia ter sido muito pior. Ou se esta pessoa tivesse encontrado instrumentos mais cortantes do que esta pessoa encontrou. Eu nunca esqueci desse dia, nunca vou esquecer e eu pretendo não esquecer, porque é uma experiência terrível. Assim, é uma coisa que a gente tem que tirar a lição desse dia e nunca esquecer, porque é a questão de como a gente cuida da vida, né? A gente cuida um do outro, da gente mesmo. Enfim, meses depois, essa pessoa lembrou daquele dia, porque essa pessoa dissociou, saiu de si. Meses depois, ela se lembrou que aquele dia ela tinha maratonado os 13 porquês. E esta pessoa me deu razão de que aquela série ela era péssima para discutir e tratar sobre suicídio e as razões que podem levar a uma pessoa a cometer suicídio. Então perceba que não é não falar nada, não é ser hipócrita, porque isso a sociedade já é, né? Não falar nada, né?
enterrar os suicidas junto das crianças sem batismo. Enfim, não tem nada a ver com moral religiosa, gente. Então, assim, eu entendi na prática que há jeitos de falar sobre suicídio. Porque, sim, esse assunto deve ser falado. Então, eu fico, assim, muito dividida, porque, de fato, a gente precisa obedecer e seguir as recomendações da OMS para falar sobre esse assunto, porque a gente não sabe quantas pessoas a gente conhece nas redes sociais que estão passando por algum tipo de transtorno mental e possa vir a cometer suicídio. E vamos combinar, né, gente? No momento que a gente está passando, pode ser qualquer pessoa, né? Eu não li, mas acho que é o texto do Durkheim, né? Que ele fala que qualquer pessoa pode cometer suicídio. Assim como o Lima Duarte, eu entendo, Flávio. E eu acho até que, assim, foi um ato de rebeldia final, né? Então, não sei se foi um ato de desespero, mas eu leio muito o ato final da vida do Flávio Miliati como um ato de profunda rebeldia. Então, sim, nós precisamos conversar disso, mas sim, precisamos cuidar um dos outros para poder fazer isso sem provocar mais mortes, porque a gente já está morrendo feito moscas. Então, eu, assim, desejo profundamente que todos vocês que estão me ouvindo e me vendo, que vocês nunca passem pelo que eu passei, porque é terrível ver um ser humano nessas condições. E que vocês estejam vivos, com saúde e com condições de lutar pela própria felicidade. Então, essa questão sobre saber ou não saber as razões do suicídio do Flávio Miliati, ela é necessária sim. Mas uma palavra assim que me ajuda a me definir é ambivalência. Eu já falei aqui várias vezes, duas coisas excludentes, elas não fazem muito sentido para mim. E isso não foi a academia ou o estudo que me deu. Isso é um traço meu. Né? Eu sou profundamente libriana, profundamente dividida. Né? E no caso aqui, eu acho que uma coisa não anula a outra. Saber as razões, falar sobre isso e ter cuidado para que não aconteça mais. Né? E o Flávio Miliati, em particular, né? O descaso com que estamos tratando os velhos. Eu conversei com algumas pessoas naquele dia, porque eu publiquei um poema. Enfim, conversei com amigos sobre isso. Eu tenho pais idosos, alguns de vocês têm avós. Eu amaria estar com as minhas avós aqui, meus avós. Mas não estou. Estou com eles dentro de mim. Então, assim, saber que não tem nada para eles lá fora e que só a gente pode cuidar deles é um sentimento de profunda solidão.